Olá pessoal, eu sou Luiz Neto e venho aqui falar para você sobre um assunto que entra na nossa vida no dia a dia e muitas vezes não prestando atenção, que é a nossa própria casa, que é um espaço em que habitamos, em que vivemos e muitas vezes trabalhamos. E aí vem uma palavra linkada a isso, que muitos gostam de denominar como Feng Shui. E o que é exatamente Feng Shui? É para isso que eu estou aqui hoje, para explicar para você como descomplicar a ideia de harmonização de ambientes, que é o tema exatamente do Feng Shui. Bom, a palavra Feng Shui, quando você usa as palavras isoladas, Feng significa vento, enquanto Shui significa água. Quando você une dizendo Feng Shui, significa harmonização de ambientes. E o que é exatamente harmonizar os ambientes? É entender que tudo que está à tua volta é energia. Nós, seres humanos, liberamos energia. E tudo que é matéria é energia condensada, já dizia Einstein. Essa energia condensada é capaz de trocar energia com tudo que tem movimento e que não tem movimento. Ou seja, tudo que existe é composto por átomos. Esses átomos são trocados. Então, o que acontece dentro de uma casa? Se você é feliz, tem alegria, tem felicidade, essa casa começa a sugar essa energia e aceitar essa energia como se fosse dela. E aí você tem uma casa que tem um padrão energético que vai fluir de acordo com a felicidade, a alegria e o equilíbrio que se tem ali dentro. O mesmo ocorre quando você está dentro de uma casa e essa casa, de repente, ocorre muitas brigas, ou tem muita violência, ou é muita ofensa, ou é uma depressão. A casa assimila como se essa energia fosse a própria energia dela. E é isso que você sente quando entra nos ambientes. Você já parou para prestar atenção e perceber que muitas vezes você está num ambiente e esse ambiente está te influenciando? Então, eu vim aqui exatamente para te mostrar um Feng Shui de uma forma descomplicada. E é esse Feng Shui que durante essas semanas eu vou estar passando para você. Como consultor e mestre de Feng Shui e com alguns anos aí de prática, o que eu posso dizer para você? É uma técnica fácil, é interessante você prestar atenção em tudo que eu vou estar te passando, porque de uma maneira fácil você consegue perceber que, primeiro, a tua casa te influencia assim como tudo que está à tua volta. Então a primeira ideia que a gente tem do Feng Shui é que ele exerce uma grande propaganda na nossa mente, indicando, olha, aqui tem uma cor que vai te passar uma emoção, aqui tem um objeto que vai te trazer uma lembrança ou vai estar correspondendo a alguma outra emoção. Então a gente começa a entender que, através do Feng Shui, nós podemos prestar atenção em tudo que está à nossa volta e entender como a nossa mente e o nosso coração está se relacionando com esses objetos. Então o ideal é você entender que a técnica consiste em você harmonizar uma casa inteira, um ambiente inteiro, a fim de te proporcionar equilíbrio para que a tua mente, a tua emoção, o teu mental funcionem de forma positiva, trazendo crescimento e progresso. É exatamente durante essas semanas que eu vou estar explicando para você dicas práticas e fáceis de como empregar o Feng Shui na sua vida e tirar o máximo de proveito. Aproveite e assista o próximo vídeo, porque é nele que eu vou começar a te dar a primeira aula sobre portas. E é extremamente interessante porque a porta fala sobre proteção, assim como os outros cômodos da casa vão falar sobre determinadas situações dentro da nossa vida. Muito bem, gente. Nessa primeira etapa, vamos entender a porta de entrada. Pelo Feng Shui, pela técnica de harmonização, a casa pode ser dividida em partes. A porta de entrada, a ideia dela é exatamente fazer uma divisão entre o lado externo e o lado interno das nossas casas. A ideia que nós temos de uma casa para o Feng Shui é: a tua casa é o teu templo sagrado. Exatamente porque ele espelha aquilo que você é. Se você der uma olhada na tua casa, você vai perceber que exatamente as cores, os móveis, a forma como você organizou essa casa tem a ver muito com o seu estilo de vida, tem a ver muito com você. Então a gente começa a entender que a casa é a nossa cara. A porta de entrada, ela vem com a ideia de fazer esse intercâmbio entre externo e interno, entre o mundo externo e o seu templo sagrado. Então nada melhor do que criar uma defesa e uma proteção exatamente na porta de entrada. Para quê? Para que essa energia mais densa ou mais pesada nem chegue a entrar na tua casa, já seja barrada exatamente na entrada. Como é que a gente faz essa proteção e essa defesa? A primeira ideia que nós temos da porta é que o lado superior, no batente ou acima do batente, é um local que vai estar repelindo as energias adversas.
E que energias adversas são essas? Bom, se você tem uma casa que está localizada muito próxima a um cemitério, uma delegacia, um hospital, um boteco, um local onde você tem uma energia mais pesada, mais densa, de pessoas, de multidão, você pode estar recebendo essa energia com muita intensidade dentro da tua casa e ela exercendo uma influência no teu padrão energético. Então, como é feita essa defesa a partir do batente? Você pode estar utilizando um objeto muito simples, que é um espelho, refletindo exatamente a energia que tenta se aproximar. Como o espelho é um elemento inteligente, ele consegue trazer para a tua casa o que é positivo e repelir o que é negativo. É exatamente nesse ponto que você também pode utilizar aquela antiga mandala utilizada pelo Feng Shui, conhecida como Bagua. O Bagua, ele traz uma divisão de 9 áreas e exatamente fala sobre harmonização. Existe o Bagua feito com espelho e sem espelho. Qualquer um dos dois pode ser utilizado do lado externo da tua porta. Outro lado importante da porta é a região central. A gente percebe que aqui nós temos o hábito de utilizar guirlandas no final do ano, exatamente para comemorar as épocas de Natal. O europeu, por exemplo, ele costuma utilizar quando ele tem a passagem das estações do ano. Então ele utiliza uma guirlanda para primavera, com flores da primavera, para outono, com símbolos do outono. O mesmo você poderia fazer na tua casa. Não somente no Natal, mas em qualquer época do ano. Então, se você quiser criar uma mandala você mesmo, colocando flores, elementos, símbolos que você goste, ela vai ficar como uma forma de atração. Porque quando você usa a guirlanda natalina, você quer dizer exatamente que naquela fase você está tentando atrair as boas vibrações do Natal. O mesmo se faz com qualquer elemento posicionado na parte central dessa porta. Uma coisa interessante da porta também seriam os lados. Nós temos dois lados, a esquerda de quem entra, a direita de quem entra. A esquerda de quem entra é o local onde geralmente se faz a defesa e a proteção dessa casa. O que é utilizado para defender a energia? A princípio, plantas. O interessante do trabalho com plantas é entender que qualquer planta, do capim à palmeira, são filtros energéticos. O que isso quer dizer? A planta consegue puxar a energia mais densa, descarregar em terra ou em água e devolver a energia purificada. Só que existem plantas específicas para fazer esse trabalho de harmonização e de equilíbrio de uma casa. As mais recomendadas seriam aquele famoso vaso de 7 ervas que você encontra em qualquer supermercado ou floricultura. Nele você vai encontrar ervas que falam sobre elevação de energia, proteção e purificação. Ele é excelente para você colocar ali como um filtro para as energias mais densas. Se você não optar por ele, você poderia utilizar espadas de São Jorge, e aí eu te indicaria a utilização de sempre em números ímpares, tá? Então você poderia estar utilizando ou em terra ou em água. Se for em água, o ideal seriam 9 espadas de São Jorge num vaso bem bonito em água para você fazer essa defesa, essa proteção. Outras plantas podem ser utilizadas. Então aqui eu vou te dar alguns exemplos do que pode ser utilizado como defesa e filtro. Então você tem rafis, que é um tipo de uma palmeira, você tem a pata de elefante, você tem uma planta que para o Feng Shui simboliza riqueza e prosperidade, que se chama Zamioculcas. Tem esse nome diferente, é por esse nome mesmo que você vai encontrar. Ela é uma planta africana e ela cresce muito rápido, ela cresce para o alto, o que é interessante, porque quando a gente estuda o Feng Shui, a gente entende que o ideal seria que tudo fosse para o alto, como é o caso do bambu também, que é uma indicação de uma planta legal para filtro e proteção. Ficus pode ser utilizado. Você tem Comigo Ninguém pode ser utilizada, porque também faz esse filtro de uma forma bem interessante. Eu tenho certeza que com essas dicas você já consegue criar a proteção e a defesa na tua casa, a partir da porta de entrada. Fique ligado que na próxima semana vou trazer para vocês mais dicas. E se você tiver interesse em fazer um curso completo de Feng Shui, ou até mesmo passar em uma consulta comigo, fique ligado nesse site, www.escolaesotérica.com.br. Entre em contato conosco que estaremos prontos para te ensinar ou até mesmo criar uma consultoria dentro do teu espaço. E aqui você vai aprender muito mais dicas práticas para você utilizar no teu dia a dia, que vão te ajudar a harmonizar a tua casa por essa belíssima ideia do Feng Shui, harmonizando os espaços. Te vejo na próxima semana. Uma excelente semana para você. Sucesso, luz e amor. Namastê.